Presidente do Comitê de Inteligência dos Estados Unidos divulga uma nota colocando que o país está em estado de alerta, e aí, segundo a mídia americana, com algumas informações já confirmadas por congressistas, por uma suposta arma nuclear que seria utilizada contra satélites em órbita dos Estados Unidos. Será que o Putin de fato está desenvolvendo esses artefatos? Se eles forem utilizados, quais são as consequências políticas e geopolíticas desse ato? Aliás, a Rússia pode usar esse tipo de equipamento no espaço? Vale lembrar, pessoal, que o próprio Peskov, que é o porta-voz do Putin, falou que o anúncio justamente nesse momento tem algumas motivações políticas por trás. Vamos analisar também a visita que o Lula fez ao continente africano, passando pelo Egito, e depois se reunindo com membros da Liga Árabe, fala sobre uma reforma da ONU e também pede para que Israel respeite a instituição, inclusive tecendo críticas ao país, mas também tecendo críticas ao Hamas, e os Estados Unidos confirmando que Avdiivka, talvez uma das cidades mais disputadas entre ucranianos e russos nesse momento, está praticamente sob o poder dos russos. Trump, através dos seus conselheiros, dá algumas sugestões e promete criar uma OTAN paralela, uma OTAN de segundo escalão, vamos entender exatamente como, e também garante que fará uma pressão em cima do Zelensky para que ele estabeleça uma negociação. A pressão do Trump parece estar dando certo, visto que a OTAN já marcou ali reuniões, inclusive hoje, para discutir um aumento do financiamento. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, pessoal, @prof_Ricardo Marcílio, e caso você queira contribuir financeiramente e apoiar aqui o projeto, seja membro, que isso ajuda demais, ou faça uma eventual contribuição via chave Pix, visto que canais não muito family friend, vamos colocar assim, são um pouco, vamos colocar, pela plataforma, tá? Se não puder, galera, se não quiser, seu like e engajamento já tá sensacional. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, pessoal, que tem assunto polêmico e bastante importante e informativo. A gente foi surpreendido ontem com uma notícia que o presidente do Comitê de Inteligência dos Estados Unidos, estamos falando, pessoal, do Mike Turner, ele colocou uma notinha divulgando que os Estados Unidos estavam sob uma séria ameaça à sua segurança nacional. Inclusive pediu que tanto o Biden como outros membros tirassem o caráter de confidencial dos arquivos que estavam sendo divulgados para que o Estado americano, para que os Estados Unidos conseguissem discutir de maneira séria como fazer retaliações a essas ameaças à segurança nacional. Cara, quando ele divulgou aquilo, você pega ali, né, no X, que é o antigo Twitter, enfim, uma comoção. Os Estados Unidos, assim, você ter relatórios que são divulgados entre a inteligência, entre a presidência, é uma coisa relativamente comum, tá? Mas agora, o presidente do Comitê de Inteligência da Câmara pedir para que isso fosse aberto, não só para os congressistas, mas ao público em geral, e talvez até outros países, gerou uma grande preocupação, porque deve ser uma coisa extremamente séria, tá? O Jake Sullivan, ele veio a público dar algumas explicações. Uma repórter perguntou para ele, poxa, mas então você está falando que não é uma ameaça tão grande assim, né? Você pode falar então que os Estados Unidos não estão sendo ameaçados nesse momento? E ele respondeu, olha, infelizmente eu gostaria de falar que sim, mas eu não posso confirmar exatamente essas informações. Aí o mundo ficou, né, meu Deus, o que está rolando? Pelas informações que foram divulgadas pela mídia, inclusive pelo próprio New York Times, pela NBC, por outras mídias, inclusive dos Estados Unidos, isso se trata, né, e claro, com fontes ali de congressistas que participaram da elaboração, né, do comitê ali de inteligência, está relacionado a possíveis armas nucleares que os russos utilizarão. Possivelmente, não foi divulgado tantos detalhes, foram divulgados tantos detalhes, né, mas possivelmente em órbita, para fazerem ataques contra os satélites dos Estados Unidos, muito possivelmente, ou satélites da OTAN, ou de qualquer país, né? Professor, e por que isso seria tão grave assim? A gente fala hoje dos satélites, eles são super importantes para fazer previsões meteorológicas, previsões do tempo. Ah, professor, para saber quando eu colocar blusa? Não, não só, né? Para questões agrícolas, para previsões ali relacionadas a furacões, tufões, tornados, para você conseguir fazer o planejamento do seu país.
eles são importantes para fiscalização e pegando do ponto de vista militar, até como uma espécie de apoio à inteligência do país. Por exemplo, hoje os ucranianos, eles não dispõem de satélites colocados ali no espaço, mas eles têm uma ajuda da inteligência americana que consegue compartilhar informações sobre movimentações de tropas, equipamentos, onde que eles estão posicionados e por aí vai. Caso os Estados Unidos não tivessem mais satélites, a comunicação estaria comprometida, a transferência de informações ou até mesmo de quantias bancárias estaria comprometida, o país ficaria no escuro. Inclusive, tem até um filme recente, esqueci o nome, tá? Deveria ter pesquisado aqui antes, que é um filme que eu achei mais ou menos ali, tá? Mas tem uma parte interessante, que é o filme da Julia Roberts, Netflix, que fala mais ou menos sobre esse assunto, né? Que fala sobre um possível ataque dos Estados Unidos, deixando o país no escuro, e como isso geraria um caos na sociedade americana. Pois bem, pessoal, esse ataque, se de fato ele acontecesse, por que ele teria que ser feito com armas nucleares? Pelas informações que eu pesquisei, tem muito mais a ver com o pulso eletromagnético que será dissipado com essa explosão nuclear e que poderia afetar, a partir de um ou de poucos ataques, todo o sistema de comunicação de um raio relativamente grande de satélites. Ou seja, seria um ataque à comunicação do país. Professor, a Rússia pode fazer isso? Teoricamente, não. Desde 1967, Estados Unidos e a antiga União Soviética assinaram um tratado nuclear. E nesse tratado nuclear, eles se comprometem a não utilizar o espaço para a localização, para a promoção de armas nucleares. Vale lembrar também, pessoal, que Estados Unidos e Rússia, eles se retiraram de alguns tratados nucleares, de alguns acordos ali, né, de quantidade de mísseis e por aí vai, como, por exemplo, o Tratado New START. A Rússia considerou que ela não ia continuar num tratado, sendo que a Rússia, sancionada, não poderia fazer fiscalização das armas americanas. Então, por que a Rússia poderia deixar os Estados Unidos fiscalizarem as suas armas? Então, saíram dos tratados e a gente sabe que, assim, hoje a coisa está muito mais no escuro do que já esteve, por exemplo, antes do início da guerra entre Rússia e Ucrânia. Professor, você acha então que existe chance de desenvolvimento dessas armas? Eu, garanto, na geopolítica não desconfio de nada. Mas segundo o próprio Estados Unidos, essas armas elas ainda não estão operacionais e nem sabe quando ou quando que elas vão conseguir ser colocadas em operação. Se de fato elas forem, é claro que isso representa uma séria ameaça à segurança nacional, porque é deixar os Estados Unidos no escuro. Só que quando perguntado para a Rússia, foram confrontados com essas informações, o Peskov, que é o porta-voz do Putin, colocou, nossa, que interessante, né? Esse tipo de informação, ele sai poucos minutos depois que o presidente da Câmara, Mike Johnson, divulga que não vai colocar em pauta uma ajuda militar, uma ajuda financeira militar para a Ucrânia. Um pacote de cerca de 60 bilhões que foi aprovado pelo Senado, mas o presidente da Câmara colocou que não vai nem colocar para votação. Ou seja, segundo Peskov e segundo a Rússia, não há nenhum tipo de pauta nesse sentido, pelo menos nas palavras do Peskov, e não passa de uma manobra política para que os Estados Unidos, ou a população americana, né, os senadores, os deputados, voltem a ver a Rússia como uma espécie de ameaça e sinalizem uma aprovação ao pacote da Ucrânia para fazer uma espécie de proxy war, uma guerra por procuração, utilizar a Ucrânia para minar, as ofensivas russas. Porque se a Rússia ela se preocupa com questões militares terrestres com a Ucrânia, ela vai gastar menos tempo ou menos recursos se preocupando em desenvolver armas nucleares que seriam utilizadas no espaço. Professor, quem está certo? De novo, gostaria de ser, um ser onisciente, que soubesse de tudo o que rola no mundo, mas confesso que eu não sei. É bem provável que a Rússia, sim, queira controlar o espaço, e é bem provável também que os Estados Unidos utilizem isso como um jogo político, meio que para pressionar alguns legisladores ali em prol dos ucranianos. O que você pensa, hein? A gente teve também, pessoal, notícia que o Lula está viajando para o continente africano. Primeiro vai passar pelo Egito, na verdade já passou, né? Depois reunião com a Liga Árabe e depois reunião com a Etiópia. No Egito, a gente sabe que o Egito é um país que se aproximou bastante do Brasil, eu diria que quase nesse último ano,
muito por conta da questão dos refugiados ali, né, dos brasileiros que estavam na faixa de Gaza. Houve uma negociação intensa com os egípcios para que eles abandonassem aquelas posições pela passagem de Rafah, e também porque o Egito ele está comprometido, inclusive já entrou, é um dos novos integrantes dos BRICS. Então, algumas pautas, como a questão de uma nova governança global, a questão de mudanças climáticas, todas foram pautas, e aumento das relações econômicas entre Brasil e Egito, foram pautas discutidas entre os dois países. Só que eu diria que o de mais importante, não só na reunião com o Egito, mas na própria reunião com a Liga Árabe, foram duas falas relevantes do Brasil. A primeira fala está ligado à mudança da ONU, a uma nova governança global. O Brasil, como presidente do G20, já deixou claro que vai ser a principal bandeira que a gente vai colocar, vai promover no ano de 2024. O Lula colocou que hoje o Conselho de Segurança da ONU ele é formado por 5 membros permanentes e 10 rotativos, sendo que os permanentes são Estados Unidos, Rússia, China, França e Inglaterra. Todos países belicistas. Ele fala que a ONU não pode ter o que existe hoje, que é o poder de veto desses 5 membros permanentes, ou seja, se um fala não, a coisa já não acontece, e tem que mudar esses membros, porque são países que pregam guerra e os membros da ONU devem pregar a paz. E inclusive ele colocou a própria inoperância, a ineficiência da ONU, dando exemplos. A guerra do Iraque, por exemplo, a invasão dos Estados Unidos, não teve aprovação da ONU. A invasão à Líbia, a guerra Rússia-Ucrânia, agora Israel e faixa de Gaza. Inclusive ele até colocou, a ONU, ela se mostra tão inoperante, tão ineficiente, tão sem representatividade, que Israel faz questão de não respeitar as delimitações da ONU. E aí, tecendo já as críticas a Israel, lembrando que o ambiente era um ambiente relativamente hostil a Israel, estamos falando da Liga Árabe, que está numa coalizão mais forte, cada vez mais forte, principalmente porque Israel tem planos para fazer uma agressão mais forte, uma invasão mais forte a Rafah. Até o próprio Macron teceu críticas ao Benjamin Netanyahu, não é uma coisa somente dos países árabes, é uma crítica dos Estados Unidos, é uma crítica do Brasil, é uma crítica da União Europeia, da França, tá? E aí o Lula colocou que ele é contra o deslocamento forçado populacional, que deve ser o que vai acontecer em Rafah, já que nós temos cerca de 1,4 a 1,5 milhões, ou milhão, né, de pessoas ali posicionadas, mas o Benjamin Netanyahu alega que ainda existem 4 batalhões do Hamas ali posicionados. Até divulgando imagens, né, do Sinwar, não exatamente em Rafah, mas muito possivelmente na região de Khan Yunis, para justificar a sua invasão ou a sua ação contra a faixa de Gaza. E falou também, galera, que a única solução possível é a solução de 2 estados, inclusive com Jerusalém Oriental como sendo a capital do futuro Estado palestino. Deixou bem claro também que o Brasil não apoia o Hamas, mas não apoia as atitudes israelenses. Então eu diria, galera, que no cenário geopolítico internacional, o Brasil tentou se mostrar como um país ponderado, vamos colocar, criticando as atitudes do Hamas, mas também tecendo críticas bastante severas a Israel. Citou inclusive a questão do próprio Corte Internacional de Justiça, que o Brasil apoiou a África do Sul ter entrado com uma ação contra Israel por suposto por conta desse deslocamento forçado populacional, alegando que o Brasil tem sim as suas razões para criticar o Estado israelense. Outra notícia, pessoal, que pegou bastante a gente de surpresa, vamos colocar, está ligada às declarações do Jake Sullivan. O Jake Sullivan, na sua entrevista, ele garantiu que as preocupações em relação à Ucrânia, elas são gigantescas, porque mais uma das cidades que são estratégicas para o conflito, eu diria que hoje Kupiansk e Avdiivka são as duas mais estratégicas, está sendo dominada pelos russos, por falta de equipamentos, por falta de munições, por falta de homens militares. E muito por conta também do não apoio dos Estados Unidos, que não libera esse pacote de ajuda econômica, tá? Avdiivka é uma cidade super estratégica e eu diria, pessoal, que era o grande desafio do Syrskyi. Um dos motivos pelo qual o Zaluzny ele foi afastado foi porque a contraofensiva não estava apresentando resultados e a Ucrânia não conseguia receber mais verbas, principalmente dos Estados Unidos, 60 bilhões de dólares paralisados. O Syrskyi, que enfrenta um desafio enorme de tentar conter a agressão russa de cerca de 1.500 quilômetros, né, essa linha de ataque, principalmente em Kupiansk e Avdiivka, vai ter bastante trabalho, principalmente agora em Avdiivka, segundo o próprio Estados Unidos.
E para finalizar, pessoal, a gente sabe, né, que o Trump, ele teceu críticas bem severas à OTAN recentemente. Até gravei um vídeo para vocês sobre o assunto, colocando que o Trump, ele alegou que se os membros da OTAN, eles não respeitarem um gasto mínimo no setor militar ou ficarem inadimplentes com a OTAN, ele até incentivaria com que a Rússia fizesse agressões contra esse membro da OTAN. Eu até analisei com vocês, né? É óbvio que o Trump, ele tá fazendo isso muito mais no sentido eleitoral do que de fato enquanto possível presidente. Não acredito que ele queira incentivar, sei lá, a Lituânia não tá gastando o suficiente com a OTAN. O Putin vai lá e invade. Não acho, né, que o Trump tomaria uma medida dessa. Mas muito mais para pressionar a OTAN a aumentar os seus gastos militares. E vamos ser sinceros, o Trump nem é presidente dos Estados Unidos e hoje a OTAN já se reuniu. Todos os ministros da defesa dos países, 30 membros, né, 31 membros, agora 32 com a Suécia, da OTAN, para definir cotas mínimas de gastos militares. O Trump nem é presidente dos Estados Unidos, hein? Ele, dando declarações, acabou pressionando para que isso acontecesse. Inclusive, até voltando ao assunto lá que a gente tinha tratado sobre essa arma nuclear espacial dos russos, o Boris Pistorius, que é o ministro da Defesa da Alemanha, disse que não tem nenhum tipo de informação em relação a isso e que vai esperar um posicionamento oficial dos Estados Unidos para saber um pouco mais de detalhes. Além disso, o Trump falou hoje que ele pode dividir a OTAN em dois grupos, uma OTAN principal e uma OTAN secundária. Essa OTAN principal é a OTAN que a gente conhece hoje, pode convocar o artigo 5º da Constituição, ou seja, a Rússia agrediu a Polônia. A Polônia é membro da OTAN, teoricamente todos os países da OTAN têm que formar uma aliança para defender os poloneses. O Trump colocou que teria uma OTAN principal, que continuaria igual a essa, e a OTAN secundária, que seria uma espécie de parceria militar, só que sem a obrigatoriedade de defesa, caso o país ficasse inadimplente ou não gastasse pelo menos 2% do seu PIB no setor militar. Isso através de conselheiros, tá? E deixou bem claro também que quando ele for presidente dos Estados Unidos, ele vai fazer de tudo para que Putin e Zelensky sentem numa mesa de negociação para que aparem as arestas. Vai querer acabar com a guerra. Só que, claro, né? Existem divergências bem graves. A Crimeia fica com quem? E os territórios de Lugansk, Donetsk, Zaporizhia, Kherson ficam com quem? A Ucrânia vai poder entrar na OTAN? O Zelensky continuará como presidente? O Putin fala em desnazificar, enfim, né? Vocês sabem o que eu tô falando. E um dos objetivos é tirar o Zelensky, que seria talvez a figura do que representa isso para os russos. Então acho que não há muitos pontos de convergência. Como o Trump fará isso? Vamos ver num eventual governo republicano. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.